No nosso esforço aqui na Missão Batista Cristolândia, nós tentamos olhar para a Bíblia, a Palavra de Deus, e tentamos de todas as maneiras fazer com que a Bíblia seja sempre o nosso norte, seja sempre a nossa bússola. E nesse esforço de associar as nossas ações com textos bíblicos, nós nos baseamos em 3 textos que são preciosíssimos para nós. Claro que toda a Bíblia é a Palavra de Deus, claro que toda a Bíblia é preciosa, mas na ação missionária, na ação evangelística, para o projeto chamado Cristolândia, esses 3 textos são, sem dúvida nenhuma, textos muito, mas muito caros para nós. O primeiro texto é o texto de Lucas, capítulo 7. Em Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, nós encontramos a narrativa da ressurreição do filho da viúva de Naim. E me chama muita atenção nesse texto que Jesus chega para aquela senhora, já viúva, e agora tendo que sepultar o seu único filho, e diz para ela, não chore. Mas não só diz, não chore, como também ressuscita seu filho. O consolo de Jesus se traduz numa ação prática, de devolver para aquela senhora, viúva, a razão da sua alegria, restituindo a esperança para a sua vida. Para nós da Cristolândia, a necessidade de associar prática com palavras de consolo é sempre e sempre uma constante aqui. Mas também no texto de Lucas, no capítulo 5, no texto da narrativa do filho dessa senhora, nós encontramos Jesus tomando aquele rapaz, agora morto, e dizendo, levanta-te. E uma vez ressuscitado, a Bíblia diz, Lucas diz, que Jesus o devolve à sua mãe. É isso que fazemos aqui na Cristolândia. Tomamos os mortos, ressuscitamos os mortos, pelo poder da palavra, e devolvemos esses rapazes à sua família. Devolvemos o filho à mãe, devolvemos o esposo à esposa, devolvemos o pai aos filhos, devolvemos o filho aos pais. Um outro texto que também serve para nós, é um texto basilar que nos ajuda muito e que tem nos trazido muita alegria, muita esperança no nosso trabalho, ainda em Lucas capítulo 8, é o texto da expulsão dos demônios daquele homem de Gadara. Ele vivia às margens, nu, ferindo-se com pedras, completamente abandonado, dormindo nos cemitérios, mas em dado momento, quando ele se encontra com Jesus, é transformado. E agora, insistindo para continuar o caminho com Jesus, recebe um comissionamento. Volte para a sua casa, volte para os seus e conte para a sua família como Deus teve misericórdia de você, como Deus abençoou você, como você foi transformado. E a partir de Decápolis, uma região com 10 pequenas vilas, ele começa a anunciar o milagre que Deus fizer em sua vida até chegar em sua casa. Para nós esse texto é muito interessante porque queremos também que da Cristolândia saiam missionários, que voltem para casa e que no caminho anunciem o Evangelho. Isso me chama a atenção para o texto da grande comissão em Mateus capítulo 28. Em Mateus capítulo 28 encontramos 3 verbos interessantes. O verbo ir, o verbo batizar e o verbo ensinar. A Bíblia em português traduz o verbo batizar e ensinar no gerúndio, batizando-os e ensinando-os. Mas traduz o verbo ir no imperativo, portanto, ide. Nós entendemos que o texto é, portanto, indo, batizando e ensinando. É isso que a Cristolândia entende, que nós precisamos ressuscitar, devolver as famílias como missionários. Por isso que nós temos os missionários radicais. Muitos saíram das ruas e agora estão anunciando àqueles que ainda estão na rua, onde há solução para o seu pecado, para a sua dependência, para a sua situação de miséria. Um terceiro texto que nos anima, um texto que muito nos ajuda na nossa ação missionária aqui na Cristolândia, também em Lucas, é o texto de Lucas capítulo 5, quando Jesus Cristo cura aquele paralítico em Cafarnaum. Nesse texto, muito interessante, 4 homens, Marcos diz que eram 4, Lucas omite o número de homens, Lucas diz alguns homens, mas Marcos diz que eram 4 homens, decidem colocar o seu amigo paralítico frente a frente com Jesus de qualquer maneira. Eles fazem de tudo e eles abrem um buraco na casa de um cidadão, conseguem cordas, conseguem escadas e fazem o inimaginável, fazem o que ninguém havia pensado ainda. São 4 radicais, 4 amigos dispostos a qualquer coisa para que seu amigo fosse curado. E o texto de Lucas capítulo 5 diz que eles desceram o paralítico e colocaram o paralítico no centro da sala, na frente de Jesus. Nós entendemos que todo esforço missionário da Cristolândia consiste em colocar o sujeito no centro, na frente de Jesus. Sabe para quê? Para que ele seja ressuscitado.
para que ele saia de uma situação de morte e volte para a sua família, devolvido à sua família, agora como missionário, alguém que vai anunciar o que Deus fez em sua vida. Esperamos assim que você entenda o nosso ministério, continue orando por nós, continue apoiando o ministério da Missão Batista Cristolândia. Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.